Eu sou o pesquisador NZ0. Bem-vindo. Se você é novo aqui, leia a descrição, pare e continue. Comecemos. Compilação de bruxas. Na descrição você encontrará um pouco mais de informações. Não acredito muito nas coisas que se contavam na minha cidade até que um dia, quando meu filho nasceu, saí por aí exibindo-o por toda parte. Os mais velhos me perguntavam quando era o batismo, por que tinha que ser rápido porque lá havia muitas bruxas, diziam isso dos ignorantes. E assim foram passando os dias, até aquela noite de sexta-feira. Naquele dia estava mais escuro que o normal, o vento soprava forte. Minha esposa e eu levamos nosso filho para dormir no quarto dele. Fomos descansar também, quando de repente se ouviram alguns barulhos muito estranhos do telhado, como se alguém estivesse andando. Também se ouvia forte bater de asas. Minha esposa ficou assustada e me contou quando olhou para fora. Saí muito irritado porque não me deixaram descansar. Procurei por toda a casa e não encontrei nada. Quando voltei para o quarto com minha esposa, ela ainda estava muito assustada porque disse que ouvia barulhos no quarto do bebê. Fui até o quarto onde meu filho estava descansando para que ele não me incomodasse e levei o berço do meu filho para o meu quarto para que ele pudesse dormir conosco. Apesar de todos aqueles barulhos, começamos a adormecer quando em nossos sonhos ouvimos passos se aproximando do berço do bebê. Acordei rápido e vi claramente uma velha com unhas muito compridas tentando agarrar meu filho. Da melhor maneira que pude, levantei-me e deixei-me levar, dizendo à senhora o que havia de errado. Quando me aproximei dela, a velha me deu um tapa com tanta força que bati contra a parede. Da melhor maneira que pude, levantei-me e peguei um pequeno Cristo que minha esposa tinha e mostrei para aquela senhora idosa. Quando ela ouviu, ela começou a girar e de repente desapareceu no ar. Vendo isso, desmaiei de choque. No dia seguinte acordei e pensei que tudo tinha sido um pesadelo, mas vi alguns arranhões profundos no peito e locais onde a velha me deu um tapa. Naquele momento peguei minha esposa e meu filho e corri até a igreja para contar ao pai. Ele me disse que foi porque não batizou a criança e a bruxa quer levá-lo. Pai imediatamente batizado. Meu filho me deu uma medalha. O que manteria as bruxas longe dele? Desde aquele dia meu filho dorme conosco e tenho diversas cruzes e medalhas de santos para protegê-lo. Agora eu acredito em bruxas. História 2. Eu estava de férias na cidade do México. Como tenho família lá, ficamos com eles naquela cidade. Os bairros são muito comuns e minha família alugou um terceiro andar perto de onde moram. Existe uma área com colinas. Um dia, quando eu estava no telhado olhando a cidade, algo me chamou a atenção, vindo diretamente daqueles morros. A princípio pensei que fosse algum pássaro, mas parecia grande demais para ser visto. Quando ele chegou um pouco mais perto, eu congelei. Eu não podia acreditar. Aquela coisa não era um pássaro, mas sim uma mulher que veio voando. Vi claramente como aquela mulher saltou do telhado de uma das casas que ficava ali perto. Mas o mais chocante de tudo isso é que quando essa mulher estava caindo já havia outras pessoas esperando por ela. Liguei para o resto da minha família e eles, com os próprios olhos, conseguiram ver aquela mulher, uma senhora idosa. Acho que eles não nos viram. Ou talvez seja mais provável que nos tenham ignorado. Algum tempo depois, minha família nos contou que depois de investigar um pouco com os outros vizinhos, alegaram ter visto coisas semelhantes. No final todos concordam que são bruxas e que se reúnem naquele local para fazer seus rituais e coisas assim. História 3. Um amigo me contou algo que aconteceu com ele de seu tio, que se dedicava à agricultura. Ele teve um evento bastante estranho relacionado a esses seres. Tudo isso aconteceu numa fazenda chamada La Pila. Era a época de colheita do milharal. Então o café da manhã foi preparado no dia anterior para passar a noite no campo e assim começar de madrugada. Seu tio levantou-se bem cedo, por volta das 4 horas, e tentou acender uma fogueira debaixo de uma algaroba e assim aquecer seu café, já que está bastante frio.
No mês de outubro preparei a lenha. Ele tenta acender o fogo, mas nesse mesmo momento o fósforo se apaga. Isso aconteceu repetidas vezes até que todas as partidas acabassem. Uma estranha onda de ar fez isso acontecer. O homem teve que se resignar a não beber café. Pareceu-lhe bastante estranho que o vento entrasse, pois quando saiu parecia bastante calmo. Amanhã sem qualquer corrente de ar. De repente, ele começou a ouvir algumas risadas acima da árvore de algaroba e viu 2 grandes pássaros no topo. No final não deu importância e foi trabalhar para adiantar a colheita, pois o sol apareceu e começou a esquentar. Ele suspendeu todas as atividades e voltou para casa para almoçar. Ele não contou nada a ninguém e finalizou, acompanhou a esposa ao mercado. Lá ele encontrou 2 idosos que o encararam e começaram a zombar dele. Um deles se aproximou dele e disse-lhe zombeteiramente que de manhã cedo não era possível acender o fogo para o café. E eles riram várias vezes novamente. Eram as mesmas risadas que eu tinha ouvido de madrugada, só que de madrugada vinham de 2 pássaros estranhos no alto de uma árvore. Quarta história. Foi à noite que meu avô contava anedotas que viveu naquela época, seus amores e experiências de trabalho, e sobre ele e como outros de seus colegas pegaram bruxas naquela cidade. Era por volta das 23 horas quando um morador de lá falou com meu avô. Começou a lhe contar que havia uma criatura estranha espreitando na cidade, que vários homens já estavam atrás dela, mas não sabiam o que era. Ele disse que tinha o formato de um pássaro muito grande. Os 2 fugiram para onde os outros estavam. Deixei-os para trás, deixando-me sem abrigo, apenas a minha avó e a minha irmã. Quando chegamos onde os outros 2 estavam, disseram que a criatura havia sumido. Sala vazia que ficava ao lado da escola. Fomos todos para aquele lugar e, como era óbvio, tiveram que mandar alguém verificar e esse alguém era eu. Aproximei-me com muito medo e lentamente comecei a acender uma lanterna. Quando de repente uma espécie de animal ou algo parecido saiu rapidamente por ali, subindo um pequeno morro que havia ali perto. Rapidamente joguei fora a lanterna e fui até os senhores contando o que aconteceu. Houve quem quisesse continuar com a perseguição e outros que já não queriam porque tinham que trabalhar muito cedo e muitos mais por medo. Por mais que eu quisesse ir embora, não pude porque meu avô estava lá e eu também queria saber o que queríamos. Estávamos indo em direção ao morro e de repente faltou energia em toda a cidade. Era perto da meia-noite quando um grito arrepiante ecoou por toda parte. Ficamos todos paralisados de medo e espanto. Aquela estranha criatura passou na nossa frente e rapidamente fomos atrás dela, conseguindo ver onde ela parou quando chegamos à caixa d'água, que foi o local onde a criatura parou. Vimos uma espécie de pássaro deformado, de tamanho grande, olhos grandes e bico com cicatrizes estranhas. Aquela criatura começou a andar e a gritar de forma muito estranha. Enquanto ele caminhava, podíamos ver como ele estava se transformando em homem. Nós o vimos sair de lá. Ele usava todas as roupas pretas e de couro. Esse homem parou. Ele voltou seu olhar para nós e nos disse que o veríamos novamente em breve. Ele continuou seu caminho e se perdeu na escuridão. No dia seguinte, todos começaram a falar sobre a criatura e a ameaça que ela fazia de devolver tudo daquela cidade. Eles já estavam preparados para quando aquela criatura decidisse retornar. Disseram que talvez ele tenha um pacto com o diabo. Quinta história. O ano era 1995 e eu trabalhava em Celaya, Guanajuato, México. A situação era difícil, então ele teve que fazer turnos e encontrar uma maneira de economizar o pouco dinheiro que uma bicicleta confiável ganhava. Ela era minha melhor amiga naquela época, pois me ajudou a me transportar até um ponto onde eu pudesse pegar o ônibus direto para Celaya e assim poder voltar de bicicleta para minha cidade. Uma semana em especial tive que trabalhar à noite, seriam aproximadamente 23 horas, pela estrada antiga, pois era muito mais seguro porque não passavam muitos carros por ali. Na segunda-feira, quando saí do Juventino, local onde deixei a bicicleta, senti como se ela estivesse me seguindo. Me virei e não vi absolutamente nada.
Foi assim que aconteceu naquela noite. Na quarta-feira seguinte as coisas mudaram. Foi aí que realmente comecei a me assustar, porque ainda naquela noite eu vi um estranho pássaro preto entre as árvores, que pulava de árvore em árvore, me seguindo enquanto eu estava na estrada. Contei isso para minha esposa e ela me contou isso sim, aconteceu de novo, para rezar ao Magnífico. Uma oração muito poderosa para proteção. Na quinta-feira aconteceu a mesma coisa comigo, Lima Strong, a bicicleta e o pássaro que andava muito mais rápido atrás de mim. Comecei a rezar o Magnífico. Para minha sorte, naquele dia vi a lua e quando comecei a fazer oração em voz alta, me senti mais leve e consegui pedalar muito mais rápido. Na sexta-feira não pensei duas vezes e resolvi pegar a estrada. Tive o azar de ser atropelado por um carro, mas graças a Deus só tive alguns arranhões. Quando conheci minha sogra naquela mesma noite, ela me contou que minha esposa havia contado a ela sobre aquilo, então os dois oraram por mim e me recomendaram a Deus, pois como aquela bruxa havia notado que eu passava frequentemente por lá. Ela ficou apaixonada por mim e isso me assustou. Graças a Deus, depois disso nada disso voltou a acontecer comigo. Embora não percorra mais esses caminhos, ainda me lembro daquela situação e daquela experiência. Sexta história. Black Knife, também conhecido como Black Arkins, é o equivalente à figura do bicho-papão do folclore inglês. Uma velha bruxa de rosto azulado com garras de ferro, dentes longos e um olho só é feita de desespero, terror, escuridão. A mesma coisa que alimenta pesadelos. Ele adora rasgar a carne humana, principalmente a das próprias crianças, que prende na floresta e depois as come crua, espalhando os ossos pelas montanhas e colocando as peles vazias nos galhos das árvores. Dizem que eles vivem em rios, no condado de Leicester, em uma caverna que ela mesma construiu, profanando a rocha com suas garras de aço. Um velho carvalho cobre a entrada, esperando que uma criança ou um cordeiro passe por baixo dele. Ou se a fome bater. A bruxa sai de sua caverna apenas para perseguir a presa, sempre em busca de alimento. Ela enfia os braços magros pelas grades da janela, mas o Ranger dos Dentes a denuncia. Assim, todos se reúnem esperando que ela desista e vá embora. Mesmo assim, às vezes falta uma criança pela manhã. Se não consegue o seu prato preferido, dedica-se a saciar a fome com gado. Até o final do século XVIII. Todos os domingos de Páscoa era realizada uma caçada com cães em Leicester. Porque Black Knife às vezes era descrito como um gato. Em seguida foi realizado um ritual simbólico utilizando este animal morto banhado em erva doce, representando assim a bruxa. Com essas práticas acredita-se que é possível. Conseguiu migrar para as terras altas da Escócia, onde também foi caçado. Siga-nos, inscreva-se e compartilhe no YouTube. Isso me ajuda a continuar com esse projeto. Dê sua opinião. Na descrição você encontrará os e-mails para enviar suas histórias caso queira compartilhá-las. Agradeço sua preferência. Até o próximo episódio. Histórias macabras latinas e muito mais.